Andrew Carnegie, ele disse: qualquer ideia mantida na mente que for enfatizada, seja temida ou reverenciada, começará a se revertir da forma mais conveniente e apropriada disponível. Olá, aqui é Nelly Batista, treinador mental. Agora, ele não disse isso por dizer, ele disse isso porque isso significa que é a primeira lei do universo, a transmutação perpétua de energia. Ele sabia do que ele estava falando. Andrew Carnegie imigrou da Escócia para os Estados Unidos, um garotinho pobre. E em 1903, ele era o homem mais rico do mundo. 30% do aço dos Estados Unidos era produzido por ele. E ele andava procurando por uma pessoa para desenvolver as leis do triunfo, a filosofia do sucesso. Ele disse: é um crime absoluto eu, Henry Ford, Thomas Edison, estamos vivendo na mesma época e a gente ir dessa vida para outra e levar com nós todo esse conhecimento, esse dom que nós temos, que tudo que nós tocamos vira ouro. E ele queria deixar isso para a humanidade. E ele estava procurando por uma pessoa para desenvolver a filosofia do sucesso. E ele já tinha falado com 250 pessoas, mas não tinha encontrado uma pessoa para fazer, porque não era um trabalho fácil. E Napoleão Hill, um garotinho também pobre, crescido na região da Virgínia, Estados Unidos, órfão de mãe, talvez, não sei, mas criou um pouco revoltado, andava com uma garrucha, uma arma, atirando para todo lado. Até que o pai casou com a senhora Marta, uma mulher íntegra, que disse para ele, como era chamado Napoleão: Napo, se você trocar essa garrucha por uma máquina datilografia e for bom nela, como você é com essa arma, você pode se tornar um homem rico. E isso subiu para a cabeça do garoto. E ele fez isso. Ele trocou a arma por uma máquina datilografia. E começou treinando até começar a escrever para jornais e revistas. Cresceu, se formou na UB e escrevia exclusivamente para Magazine Taylor, uma revista. E a revista estava fazendo um trabalho sobre pessoas ricas. E ele foi designado para fazer isso. E ele conseguiu uma entrevista com Andrew Carnegie. 3 horas com uma entrevista com Andrew Carnegie. Agora, ele não sabia que Andrew Carnegie estava procurando por uma pessoa para desenvolver a filosofia do sucesso. E na entrevista, Andrew Carnegie fez uma pergunta para ele. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero só sim ou não. Você aceitaria se envolver numa ideia pelo resto da sua vida, ou pelo menos 20 anos, no qual isso não te daria nenhum retorno financeiro? Em 30 segundos, Napoleão Hill disse: eu aceitaria. Então Andrew Carnegie disse para ele: agora, eu não vou te subsidiar, você vai ter que se bancar sozinho. E você escolheu algo muito difícil para fazer. Eu quero que você escreva aí. Andrew Carnegie, eu não vou apenas igualar suas conquistas na vida, mas vou ultrapassar no posto e ultrapassar nas arquibancadas. Veja, Napoleão estava quebrado. Não tinha dinheiro para pagar um quarto de hotel. Ele disse que estava feliz porque Andrew Carnegie o hospedou na casa dele. E agora, Andrew Carnegie quer que ele escreva: Andrew Carnegie, eu não vou apenas igualar suas conquistas na vida, mas vou te ultrapassar no posto, ultrapassar nas arquibancadas. Napoleão conta que jogou a caneta no chão e disse: você sabe muito bem que isso não vai acontecer. Andrew Carnegie respondeu: eu sei, Napoleão, a menos
que você planta essa ideia no seu inconsciente. Eu estudei muito, li muito sobre isso. Andrew Carnegie fez 50 milionários. Napoleão Hill fez milhões de milionários. Cobriu a terra de milionários. Até hoje continua fazendo. Ele fez o que o trabalho exigia. Mas ele conta que quando ele saiu dali, na cabeça dele veio: quem é você para fazer isso? Nunca ninguém fez isso. Quem você acha que é? Quem você está pensando que você é? Aquela crença que todos nós carregamos quando nós queremos fazer algo que ainda não fizemos. Mas como ele mesmo disse, carregou sempre com ele: eu vejo apenas objetivo. Aos obstáculos eu não dou atenção. E ele continuou. Por 25 anos, ele entrevistou 25 mil pessoas. Dessas 25 mil pessoas, ele escolheu 1.000 que tinham muito dinheiro. Das 1.000, ele separou 500 que não só tinha muito dinheiro, mas era rica de verdade. Tinha paz de espírito, estrutura familiar, vivia em Hexa na Terra. E foi estudar a vida dessas pessoas. E entender o que diferenciaria uma pessoa rica da outra mentalmente pobre. E escreveu o livro Quem Pensa Enriquece. Lá conta a vida da maioria dessas pessoas que ele entrevistou. E ele chegou a uma conclusão, que a diferença de uma pessoa rica para uma pessoa mentalmente pobre é apenas como ela pensa. É a sua autoimagem. Assim como o homem pensa, ele é. Você é fruto dos seus pensamentos. E aí então, ele desenvolveu a filosofia do sucesso e escreveu, que diz assim: Napoleão Hill disse: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, quero com toda a força, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu consigo, você consegue.